Fala, torcedor palmeirense, Renatinho aqui direto do Ceará e esse é o canal Grito Verde que Ecoa. O canal feito para você que mesmo de longe ama o Verdão, mas é como se estivesse lá dentro do Allianz Parque. Aqui a gente constrói uma comunidade alviverde que une todos os palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. E se você vive o Palmeiras com paixão, esse é o seu lugar. E já dá like, se inscreve, vem fazer parte desse grito que não tem distância, hein? Grito Verde que Ecoa. Bom, acabou a Copa do Mundo de Clubes, Chelsea campeão, caímos para o melhor time da competição e agora é focar nas competições que ainda restam aí para o final do ano. Temos Copa do Brasil, temos Brasileirão e temos Libertadores da América ainda esse ano. E nesse final de semana foi retomado o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não jogou, né, por conta de ter chegado nas quartas da Copa do Mundo. O jogo do Palmeiras esse final de semana, que era contra o rival Santos, aí foi adiado. Então a gente volta à competição na próxima quarta, enfrentando o Mirassol. E vale ressaltar aí como é que tá a tabela. Deixa eu mudar aqui o layout para a gente poder analisar como tá a tabela. Perfeito. Estamos aí com a tabela na tela, né? Temos aí o Flamengo em primeiro lugar, acabou vencendo sua partida esse final de semana contra o São Paulo. São Paulo que tá lá embaixo junto com o Santos, são dois rivais que estão prestes a cair, hein? Será que vai cair o São Paulo pela primeira vez? Enfim, voltando aqui para o nosso Palmeiras, estamos em quinto colocado, temos um jogo a menos que o Flamengo, dois jogos a menos que o Cruzeiro, com 22 pontos, ambos Flamengo e Cruzeiro com 27, então são 5 pontos de diferença e dá pra gente chegar. É focar. Bem, e dá para chegar aí, são duas rodadas, né? A gente tem a menos que o Cruzeiro, uma rodada a menos que o Flamengo. Curiosamente, a gente tem duas derrotas aí, os últimos dois jogos foram duas derrotas justamente para Flamengo e Cruzeiro antes da Copa do Mundo, o que deixou a gente na quinta colocação. Mas assim, é muito início de campeonato, são 38 rodadas em disputa. Agora que o Palmeiras jogou 11, né? Vale ressaltar aqui que a gente está com um saldozinho positivo, né? Um saldo de mais 4 aí. Mas a diferença para o Flamengo e para o Cruzeiro é bem grande, principalmente para o Flamengo, né, que marcou 26 gols aí, ó, contra 12 marcados pelo Palmeiras. A gente tomou mais gol que o Flamengo, tomou 8 e o Flamengo já tomou 4. Então, assim, o Flamengo aparece como principal postulante ao título, mas é muito cedo ainda para a gente entregar esse campeonato. Os pontos corridos, eles premiam muito quem é bem eficiente. Então, se daqui para frente a gente conseguir somar pontos, conseguir conquistar vitórias, muito provavelmente a gente vai colar muito rapidamente nos líderes. Porque por mais que tenha essa diferença de saldo, a diferença seja gigantesca, né? O que importa são os pontos. A gente precisa passar nos pontos. E para isso a gente tem time, tem um elenco bacana para poder alcançar. O treinador é bom, nosso treinador é bom. A gente vem com experiência aí de Copa do Mundo, então traz uma bagagem aí de experiência que dá para aplicar alguma coisa, algum aprendizado dentro desse Campeonato Brasileiro. Então a gente tem como chegar assim, a disputa está em aberto e nós vamos brigar por esse Brasileirão até o fim. E falando aí da próxima partida do Verdão, o Palmeiras enfrenta o Mirassol dentro do Allianz Parque. Então, na volta da Copa do Mundo, o Palmeiras reencontra sua torcida, tem tudo para vencer, porém não é um jogo fácil, né? O time do Mirassol vem surpreendendo, tá aí na 10ª posição por enquanto. Antes do campeonato, todo mundo cotava o Mirassol brigando aí para não cair, né? Ser um dos times postulantes a ser rebaixados, mas o Mirassol vem fazendo um excelente trabalho, tem um investimento bem estruturado e vem apresentando aí um nível de futebol que é para permanecer na Série A. Então vai botar muito time grande lá embaixo para brigar contra o rebaixamento. E aí a gente tem um histórico contra o Mirassol nos últimos 10 jogos, se a gente baixar aqui, nos últimos 10 jogos a gente tem apenas 2 derrotas, né? O primeiro foi lá em 2012, a gente perdeu por 1-0 para o Mirassol dentro de casa e depois a gente foi goleado, aquele 6-2 que ficou na memória, né? Um resultado que o Palmeiras jogou pessimamente e o Mirassol aí conseguiu fazer 6-2 na gente, mas depois disso tem uma certa dominância do Palmeiras. São 8 jogos com 7 vitórias do Verdão, somando vitórias em casa como vitórias fora de casa, né? Se você vê aí, a gente tem um empate nos últimos 8 jogos e 7 vitórias. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para somar mais uma vitória. Eu acredito que tem elenco para isso, não é pra gente sofrer nesse jogo.
O Mirassol não é time de nível que possa acompanhar o Palmeiras nessa competição. O Palmeiras está um nível muito maior para brigar lá em cima pelo título. O Mirassol vai de fato brigar para não cair. E o Palmeiras tem que fazer o papel dele, principalmente nesse primeiro jogo dentro de casa, né? O jogo na próxima quarta-feira, 19 horas, dentro do Allianz Parque. Provavelmente com transmissão só do Premier. Não vi aqui em outro canal que vá transmitir. Provavelmente só o Premier vai transmitir esse jogo. E o reencontro do time com a torcida que fez uma festa linda lá nos Estados Unidos. E aí, para esse jogo, o Palmeiras tem que estar focado, tem que estar com um nível de concentração lá em cima, chegar com um nível de atenção e principalmente de intensidade no jogo. A gente tem que implementar a intensidade com um elenco melhor. Então, temos que trazer a intensidade que a gente aplicou, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Não deixar o Mirassol respirar, mostrar que o nosso elenco é melhor, mostrar que dentro de casa a gente é que vai mandar e fazer esses 3 pontos aí que serão importantíssimos na continuidade da disputa do Brasileirão. Então a gente não pode perder essa oportunidade, mesmo tendo sido eliminado na Copa do Mundo, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Passaram-se alguns dias, então o Palmeiras tem que ter a mentalidade diferente, tem que virar a chave e trazer a concentração total para esse jogo para que a gente possa sair vitorioso. Não sabemos como o técnico Abel vai fazer para escalar esse time, né? Quem ele vai colocar. Imaginamos aí que ele aproveite peças principalmente que foram bem na Copa do Mundo, como o Alan, que foi muito bem. O próprio Fux talvez entre aí, seja uma surpresa mesmo. A gente tendo o Gustavo Gomes aí como titular e absoluto, né? A gente não entende que a dupla ideal seja o Mikael, então o Bruno Fux muito provavelmente vai entrar aí juntamente com o Gustavo Gomes nessa dupla de zaga. Talvez o Abel traga um esquema de 3 zagueiros para a gente ter mais profundidade nas laterais. Agora é difícil a gente prever quem o Abel vai escalar, porque nem a mídia esportiva que está lá acompanhando direto no CT consegue acertar essa escalação. Quem sou eu para tentar acertar? Mas, enfim, vamos torcer para que o Palmeiras vá bem e consiga conquistar esses 3 pontos aí nesse retorno do Brasileirão. Bom, e nesse período pós-Copa aí a gente teve uma contratação pelo time do Palmeiras, né? O atacante Ramon Sousa, que veio do Nottingham Forest. É um atacante de beirada de campo, que vem ali para compor o ataque do Palmeiras. A gente tem várias opções de ataque ali, principalmente pelos lados, né? É difícil saber quem o Abel vai colocar, que vai preferir colocar. Muito provavelmente o Ramon não consiga estrear ainda, até porque o nome dele ainda não saiu no bid. Pode acontecer até o horário do jogo e ele poder estar apto a jogar, mas por enquanto ele ainda não foi registrado no bid. Logo, provavelmente não vai ser uma opção ali para jogar de titular. E assim, a gente tem um grande problema, né? O Estevão foi embora, não temos mais Estevão para colocar na ponta direita. É difícil saber quem vai cair por lá. O Felipe Anderson é uma boa opção, mas ultimamente não vem tendo tanta oportunidade com o Abel. E por enquanto só veio o Ramon Sousa aí para o time do Palmeiras nessa janela, né? Vamos aguardar para ver se vem mais alguém. Mas a gente tem aí especulações de saída principalmente, né? O Richard Rios aí tá muito perto de deixar o Palmeiras para ir jogar na Roma. A Roma aparentemente ofereceu 25 milhões de euros pelo jogador. O Palmeiras quer 30. Estão negociando, é muito provável que o Richard Rios saia e tem mais alguns jogadores no elenco aí que estão sendo cogitados a deixar esse elenco, jogadores de muito respeito e que conquistaram muito pelo Palmeiras, principalmente o Rafael Veiga. Eu não gostaria que ele saísse, eu acho que é uma liderança do time que a gente pode utilizar em alguns momentos, taticamente, e principalmente para fortalecer aí o nosso elenco em relação a incentivar os jovens que estão subindo da base, né? Ele que é palmeirense declarado, sempre esteve na torcida desde criança, indo ao estádio assistir os jogos do Palmeiras e está realizando o sonho de jogar pelo Palmeiras. Obviamente que não entrega mais o que entregava antes, é isso que acaba deixando ele aí com o pé um pouco fora desse elenco, mas eu prefiro que ele fique. Por mim ele fica Mike, fica Marcos Rocha, são jogadores que fazem uma experiência, uma bagagem que esses jogadores novos que estão chegando ainda não têm, e precisam criar casca antes de assumirem de fato posições fixas dentro do elenco. Bom, e pensando em chegar ao topo aí da tabela, acho que não tem segredo, é somar pontos, né? Principalmente em jogos mais fáceis, a gente não pode deixar pontos em relação a jogos mais fáceis. Nos jogos difíceis a gente tem que ser mais competitivo,
A gente falhou muito, como falei, nos últimos 2 jogos a gente perdeu para Flamengo e Cruzeiro, que são os que estão no topo hoje. Então, jogos que oferecem um pouco mais de perigo, um pouco mais de resistência. A gente precisa estar bem concentrado, precisa trazer mais intensidade, precisa mostrar que o Palmeiras é um time que vai competir até o final deste campeonato. A gente tem time para ganhar, a gente tem time para se aproximar das lideranças e ultrapassar, sendo que o campeonato ainda está muito no começo. Mesmo dividindo a atenção com Copa do Brasil, com Libertadores, a gente tem tudo para conquistar mais um título de Brasileirão esse ano. Só depende do elenco mesmo querer e o Abel conseguir aí fazer com que o time assimile suas ideias, assimile as suas escolhas dentro de campo e consiga fazer as transições conforme o treinado, não deixe de fazer gols quando a oportunidade aparecer. É um time que desperdiça muita oportunidade e, como eu falei, faz tempo que eu noto isso, o Palmeiras precisa aumentar esse aproveitamento em relação a gols dentro de campo. Bom, e aí fica o meu desejo, o meu pedido. Deixa eu voltar minha câmera. Fica o meu pedido para você que está em casa e que é palmeirense como eu e torce sempre que o Palmeiras joga, para que acredite. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer essa partida. Vai ser, para mim, o palpite é 2-0. Então, o Palmeiras vence por 2-0 o time do Mirassol. Conquista esses 3 pontos, não deixa o Flamengo deslanchar, nem o Cruzeiro. E aí precisa de você também para mandar essas energias positivas pro elenco, para que o time possa conquistar esses 3 pontos. E aí aproveita e já coloca aqui nos comentários qual é o seu palpite para esse jogo, se o Palmeiras vai ter dificuldade, se vai ser um jogo fácil, se a torcida dentro do Allianz Parque vai apoiar, se a gente vai ter casa cheia para esse jogo, enfim. Deixa o seu comentário, participa dessa discussão, vamos falar de Palmeiras, vamos falar do que a gente gosta. E é isso, minha gente, mais um vídeo que vem aqui do Ceará para o Brasil, para o mundo, para os palmeirenses. Se você curtiu, já comenta aqui embaixo, já diz de onde você vai torcer pelo Palmeiras, já deixa seu like, já se inscreve. Vamos fazer essa comunidade crescer ainda mais. Já aproveita e compartilha também esse vídeo com seu amigo palmeirense. Todos aqueles, principalmente aqueles que de longe torcem pelo Palmeiras, assim como a gente, e vão estar apoiando em mais essa partida na próxima quarta-feira. E aqui o Allianz Parque pode até ser digital, mas a emoção que a gente vive é real. Só vem.